caso do Maranhão, né? Assim, nem todas as nossas unidades federativas do Brasil têm um curso público de terapia ocupacional que pelo menos valoriza, assim, fala, olha, a gente está pelo menos formando para justamente as nossas políticas, né? A gente não tem isso mais, né? A gente não tem, o Maranhão não tem um curso público, né? E aí se fica às vezes a cargo das universidades particulares, a gente fica à mercê de um outro mercado, assim, né? São poucas universidades particulares que têm ainda um cerne, né? Sei lá, Sorocaba tem uma coisa muito interessante, a PUCamp também, né? Tem uma coisa muito interessante. A gente tem em Mato Grosso, aqui em Goiás também, a PUC Goiás era um curso muito bem formatado, mas eu acho que é isso, assim, né? É estudar, os programas estão abertos, inclusive estão abertos para chamadas, né? Eu acho que PPGTO, Estudo da Ocupação, todos eles estão com editais abertos e com terapeutas ocupacionais dentro desses espaços totalmente qualificados para poder conversar e dialogar com isso, assim, né? Então, eu acho que para mim, né, dentro da academia, eu faço o esforço ainda do discurso. Precisamos de mais terapeutas ocupacionais, mais cursos, mais professores nesse sentido. Tatiana? Eu fiquei pensando aqui em 3 vertentes, assim, que é uma resposta difícil, né? Não tem muito, né, uma resposta pronta, mas eu fiquei pensando em 3 aspectos, assim. Eu acho que assim, nessa vertente que o Rafael traz, né? Então, assim, quando eu formei, eu não tive nenhuma formação social na minha formação acadêmica. E hoje, a UFMG, aqui, né, aqui em Minas, ela já tem essa atuação a ponto de eu fiz uma parceria com a UFMG antes de entrar no mestrado, e já tem 6 anos que eu recebo estagiários, tem estágio curricular no socioeducativo, né? Então, eu acho que isso é um grande avanço, assim, a gente ter contratado professores da área social dentro da UFMG, a gente ter criado essa parceria, né, da SUASE com a UFMG, a gente ter aberto o campo, tanto para aula prática, quanto para estágio curricular dentro das unidades socioeducativas, eu acho que vai contribuir muito para a formação de profissionais que têm interesse nessa área e têm preparação para essa área, né? Eu acho que é um ponto, assim, que o Rafael traz, isso vai abrindo campo para a gente, né? Mas eu acho que outra coisa que me fez lembrar aqui é que eu acho que é muito importante que a gente consiga fazer a separação do nosso Conselho Regional com o Conselho Regional de Fisioterapia, para que a gente consiga ter outros avanços e ter alcançar e conquistar outros direitos, outras coisas que a gente tem interesse, que eu acho que o nosso conselho, ele fica muito limitado e ele fica mais voltado para a fisioterapia, que é um número de profissionais maiores, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que batalhar para que aconteça, né? Está em andamento já esse processo, mas eu acho que isso acontecendo vai realmente ajudar muito a gente. E, por último, a terceira coisa que eu pensei, que eu acho que pode ajudar nesse aspecto, são eventos como esse. Porque, normalmente, eventos de socioeducação é da psicologia. Então, eu acho que quanto mais o TO estiver falando desse assunto, mais a gente vai ganhando visibilidade, vai ganhando força, vai ganhando notoriedade, vai ganhando reconhecimento, né? Então, assim, eu agradeço muito por esse evento, que eu acho que é um evento da terapia ocupacional específico para falar sobre socioeducação, né, eu acho que são esses eventos que vão fazendo a gente ganhar força, né, então olha só, o alcance que está tendo esse evento, né, então olha a quantidade de pessoas que estão participando, que inclusive não são da terapia ocupacional, né, então eu acho que são esse tipo de movimento que contribui, né, é isso. Obrigada, Tatiana. Gente, tem uma última pergunta antes da Larissa falar que abriu o microfone. Eu vou lançar aqui a pergunta para vocês. E aí eu vou encerrar aqui no chat, mas se alguém tiver perguntas, também pode mandar por e-mail e a gente encaminha, né, para os comunicadores. A pergunta aqui da Isabela, ela pergunta aqui como vocês percebem os impactos da pandemia para o meio fechado.
E ela comenta que na liberdade assistida de Vitória é observado uma maior escolha do Ministério Público pelas medidas em meio fechado nesse período, o que impactou fortemente no andamento dos serviços nos CREAS. Então, acho que a Larissa também vai poder colocar um pouco como é que está sendo a experiência do Comec nessa questão da pandemia, e depois Tatiana e Rafael também, se puderem comentar. Então, vou passar a palavra para a Larissa. Ok, então eu acho que na pergunta anterior, né, o Rafael lembrou, né, do investimento em pesquisa, e eu puxo um pouco a sardinha aqui para o mestrado profissional, né? Os mestrados profissionais específicos em terapia ocupacional, eles são recentes, inclusive foi uma luta da USP, né, de muitos e muitos anos para que ele tivesse início. E aí, de cara, assim, a gente já vai ter muitas pesquisas na área da socioeducação, né, de práticas em terapia ocupacional. Então, eu acho isso muito bacana, eu acho que isso abre, né, um pouco das portas para ir legitimando a importância da TO, né, no sistema como um todo socioeducativo. Eu acho que o outro ponto, né, foi bem lembrado pela Tatiana, mas eu incluo que a gente tem que brigar um pouco para que a TO entre como equipe mínima também, né, e nos serviços, não só como assistente social ou psicólogo, né. Então, eu vou puxar aqui pela minha prática, que é dentro da política do SUAS, que eu sei que hoje aqui tem algumas outras pessoas que são também, mas, por exemplo, o SUAS delimita, dentro da política da média complexidade, onde as medidas estão, em alguns serviços ele indica, né, a TO como equipe mínima, por exemplo, e por que não nas medidas socioeducativas, né? Então, acho que a gente tem que brigar um pouco para algumas inclusões, né? E eu acho que o caminho para brigar, volto a dizer aqui, está alocado a nossa participação social, nos conselhos, nas conferências, né? Infelizmente, para a gente provocar mudanças em políticas públicas, o caminho são as conferências, né? Não tem outra forma, assim, tem, né, outras formas, mas a nossa aqui, o que é possível, percebo que é essa. Então, eu convido a todos os terapeutas ocupacionais para que participem mais desses espaços, que eu acho que é um caminho também, né? Em relação à segunda pergunta, aqui, deixa eu lembrar aqui, foi a Isabela, né, que perguntou. Aqui, Isabela, a gente teve uma determinação aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que as unidades de internação, inclusive, avaliassem os casos que já poderiam terminar a medida. Então, a gente aqui, por incrível que pareça, a gente festeja um movimento que foi diminuir as medidas de internação e aumentar, então, as medidas em meio aberto, né? Mesmo que a gente esteja com a medida numa situação bastante diferenciada e a medida de prestação de serviço à comunidade, inclusive, ela está suspensa, mas o acompanhamento socioassistencial, ele não foi suspenso, então as equipes continuam dando a oferta de uma garantia de direitos, de um acompanhamento, sem a obrigatoriedade, sem o tempo da medida, mas estão à disposição das famílias vinculadas à medida de PSC, já a LA não, ela segue, né, com andamento de forma adaptada, e aí a gente pensa aqui, né, no estado de São Paulo, nossa, por que só na pandemia fazer isso, né? Então aqui a gente teve, por incrível que pareça, uma inversão, né, nessa questão. Aqui em Minas também foi isso que aconteceu. Então, o Poder Judiciário pediu para a gente todos os casos que pudessem ser desligados, eles desligaram. Então, alguns eles colocaram, os que podiam desligar, eles desligaram. Alguns eles colocaram em regime domiciliar.
Então, as meninas, eu estava na unidade feminina, as meninas foram para casa e a gente fazia o acompanhamento através de ligação telefônica, chamada de vídeo. Todos os dias a gente tinha que ligar e conversar com elas e fazer um relatório, fazer uma planilha com tudo que a gente conversou diariamente e depois ia mandando para o juiz, né? De tudo que foi feito o acompanhamento. Então, assim, a unidade que tinha mais de 30 meninas, ela estava com 8 meninas, né? Assim, nesse período. Então, foi muito positivo também, né? Essa possibilidade. Até, inclusive, alguns direitos que deveriam acontecer antes e não aconteciam, como adolescente grávida, em período de amamentação, com filho pequeno, elas ficavam internadas. Aí, agora, elas chegavam nessa condição, elas já iam para esse regime domiciliar, né, e iam para casa. E eu acho que para as que ficaram... Então, para quem foi para casa, foi muito bom, né? Mas para quem ficou, realmente foi muito complicado, né? Eu acho que elas acabaram as atividades dentro das unidades, porque não podia ter atividade coletiva, né? Então, as meninas, os parceiros não podiam mais entrar na unidade, não podia acontecer atividade externa. Então, todas as atividades que as meninas faziam era remotamente, né? Então, assim, elas no começo estavam fazendo, por fim, elas não estavam mais aguentando, porque elas ficavam o dia inteiro sentadas na frente do computador. Então, aí no final elas não estavam mais topando participar das atividades. E aí começou a ser feito. Então, a gente diminuiu a quantidade de atividades remotas que elas estavam fazendo. E aí começou a fazer algumas coisas internas, algumas atividades internas, de atividade esportiva, né? Elas ficaram sem visita, né? Não podia receber visita. E aí a gente, para compensar, foi bom que teve um investimento maior de alguma... Aí nessa hora apareceram uns recursos, sabe? Então a unidade ganhou telefone celular com WhatsApp, a gente começou a fazer chamada de vídeo para as famílias, porque as meninas, como não tinham visita, elas começaram a fazer um número maior de chamada de vídeo e quantidade maiores de chamada para as famílias. E aí a gente teve acesso à internet também, que as adolescentes não tinham, né? Então, elas começaram a fazer curso, aula, tudo pela internet. Então, teve um investimento, né, na infraestrutura nesse aspecto aí também. Mas, de modo geral, foi muito difícil. Para as meninas, inclusive, a questão da saúde mental teve um efeito, né? Assim, meninas com questão né, no público feminino isso é mais evidente, de automutilação, tentativa de autoextermínio, outros quadros de saúde mental, depressão, isso foi muito evidente, assim, então foi muito difícil, né, então agora começando a voltar às atividades, algumas coisas aos poucos está sendo muito importante. Eu acho que diferente um pouco da Larissa e da Tatiana, né, que estão dentro da rede, assim, né, a minha percepção, primeiro, pessoal, foi de fora, né, a gente ficou de fora, ficou suspenso, na verdade, começou-se algumas atividades em maio, assim, maio, junho, né, e eu acho que isso é uma característica, inclusive, acho que dos outros espaços, mas da quantidade de atividades, né? Era ofertada muitas atividades dentro do lugar, atividades sempre em correlação com algum espaço, então nunca eram atividades necessariamente da unidade, então era um grupo de uma igreja, era o CIEE, era um projeto de ONG de jovens, era sempre essas relações, e que a partir do momento que que foi decretada a pandemia, isso tudo se esvaeceu e acho que com o problema da gente não ter o recurso aí tecnológico, né? Então, acho que isso dificultou muita coisa, assim. Do que a gente conversou com a unidade, né, de lembrar, assim, um pouco, a gente tinha de fato essa questão da flexibilização, como a gente ficava numa unidade de saída, então, a maioria foi dispensado para ficar numa medida semiaberta ou numa medida domiciliar, e os meninos e as meninas que saíam direto da privação, eles não iam mais para essa unidade de ressocialização, eles já eram colocados numa semi-liberdade.
Então, também houve esse movimento, mas eu não sei dizer quantificamente se isso foi maior ou menor, assim, né? Até porque as unidades continuaram continuaram, né? E na verdade, houve ainda o trabalho dentro delas, assim, a gente ficou sabendo. A grande questão é que é isso, assim, desde maio começou-se uma flexibilização para a escola, né? Porque as unidades, elas mantinham uma unidade escolar dentro das suas unidades, e aí as escolas começaram a retornar, e agora eles vão começar a abrir para as outras profissões a partir dos profissionais que estejam vacinados, tem toda uma discussão, assim, né? Mas acho que só para finalizar, eu acho que é isso, assim, né? Não tem jeito, assim, é pensar técnica, ética e politicamente, assim, né? E num contexto que, na verdade, suspendeu a vida de todo mundo, né? E a gente sabe que é um contexto onde quem tem mais fica melhor, quem tem menos se fecha, né? E aí eu acho que era um pouco nesse sentido, assim, né? Então, uma vulnerabilidade, a gente sabe todo o reconhecimento de todo mundo que teve questões com a vulnerabilidade e questões financeiras, né? Acho que parte principalmente do financiamento, né? De você ter dinheiro para comer ou não. E que isso afetou, de fato, a vida desses jovens e desses adolescentes nesse sentido coletivo, nesse sentido, né, da cidadania, assim, né? Com certeza houve um impacto significativo, assim, né? Mas isso é mais um ponto interessante é que era isso, assim, houve uma redução nos flagrantes, né? Então, a polícia também deixou de fazer uma fiscalização justamente para não superlotar as unidades, o que é uma estratégia, sei lá, um tanto quanto questionável, né? Enfim, mas enfim. Obrigada, gente. Eu gostaria muito de agradecer, né, ao Rafael, a Larissa, a Tatiana e aos demais, né, que estão aqui conosco hoje, enquanto terapeuta ocupacional, e aqui eu estou falando, né, enquanto executora de medida, né, uma trabalhadora de uma casa de semi-liberdade, e enquanto professora na universidade, eu fico muito feliz de compartilhar aqui com vocês e abrir um espaço para que a gente possa conversar, tanto, né, sobre a nossa atuação profissional, mas que possa pensar realmente a construção dessa política, né, que ela só acontece por conta de nós, trabalhadores, né, executores mesmo da política de socioeducação, e também como pensadores e propositores, né, dessas práticas. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, a participação dos nossos comunicadores hoje e, né, de todas as pessoas que se manifestaram pelo chat, que estão nos acompanhando até agora. Quero agradecer aos alunos também que fazem parte da comissão organizadora, né, o Joab, a Vitória e a Beatriz, que junto comigo, então, estão conduzindo a realização desses eventos, e quero fazer o convite para que na semana que vem todos nós estejamos aqui de volta às 9 horas, através do mesmo link, para discutir um pouco mais especificamente sobre práticas da terapia ocupacional, né, com a experiência de 3 profissionais, né, que vão trazer então suas práticas tanto na execução das medidas em meio aberto, como na execução da semi-liberdade e da internação socioeducativa. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? O nosso e-mail está à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira, né, algum tipo de contato, socioeducação@gmail.com, socioeducação sem o acento e sem a cedilha, né? Então, fica disponível para todos também. Então, muito obrigada, né? Espero poder encontrar com todos vocês na próxima semana. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tudo de bom aí para vocês.